Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de circunferência, hoje nós comentaremos um pouco sobre a parte analítica que envolve a circunferência, que é como nós caracterizamos as equações algébricas que nos trarão a informação do que vem a ser uma circunferência. Beleza? Vamos dar início? Bom, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma determinada circunferência em um plano cartesiano qualquer. Está aqui localizado o centro da minha circunferência e eu vou dizer que esse ponto ele tem característica x do centro, que é a característica ponto x do centro, tá? E a característica y do centro, beleza? Ok, né? Só que nós sabemos que qualquer ponto que está nessa circunferência tem uma distância fixa em relação a esse centro que nós chamamos de raio. Tá? Esse ponto é um ponto qualquer aleatório desse plano. Como ele é um ponto qualquer aleatório desse plano, eu vou dizer que ele tem coordenadas x e coordenadas y qualquer, tá? Desde que ele satisfaça ter a condição de distância em relação ao centro, sendo sempre essa distância fixa que nós denominamos de raio. Ok. Observe o seguinte, se essa distância é verdadeira, nós sabemos calcular a distância de dois pontos, certo? Distância de dois pontos, então seria a distância do centro O até o ponto P, que nesse momento está valendo o raio da circunferência. Só que essa distância, ela é raiz quadrada, né, nós já aprendemos, da variação de x ao quadrado, mais a variação do y ao quadrado, certo? Ok. E isso está valendo R. Para começar, como tudo que está aqui dentro é positivo, eu vou elevar ao quadrado para tirar essa raiz quadrada daqui. Então, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado, né, com o objetivo de eliminar isso aqui. Eu posso, porque o que está aqui dentro é positivo. Só que como isso é uma igualdade, eu elevo ao quadrado de um lado, obviamente eu elevo ao quadrado do outro. E aí eu fico com essa parte que está aqui dentro, que é variação de x ao quadrado, né, mais a variação de y ao quadrado. Lembrando que eu estou falando da variação. Então, eu vou até botar um parênteses aqui, ó, para você não se atrapalhar e não pensar que é só o y, tá? Estou falando da variação que está ao quadrado. A variação aqui, essa variação é x menos xc. Então, eu teria x menos x do centro ao quadrado, mais essa variação aqui, ela é y menos o y do centro, ok? Então, ela vai ser y menos y do centro ao quadrado. Só que isso, por sua vez, aqui está igual a r ao quadrado, que aqui continua sendo igual a r ao quadrado. E aí você acaba de caracterizar uma das possíveis equações da nossa circunferência, que nós chamamos de equação reduzida da circunferência, certo? Ela já traz a informação, quando você está na equação reduzida, ela já traz quem é o centro, ó, x do centro, y do centro, lembrando que esse menos aqui é da variação, tá? E ela já traz o raio, só que o raio está aqui ao quadrado. Quando você desenvolve isso, né, você vai ter aqui, né, o nosso produto notável. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai aparecer 2x vezes x do c, mais quadrado do segundo, certo? Aí aqui vai aparecer também quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso, por sua vez, é igual a r ao quadrado. Quando você organiza, né, vai ficar algo mais ou menos com este formato aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, né, que seria esse cara e este cara, ok? Aí, essa parte aqui que tem a variável x e y do primeiro grau, vai ficar o quê? Menos 2 vezes xc vezes x, que é a variável do primeiro grau. Aqui também acontece isso com y, menos 2 vezes yc vezes y. E o resto são as constantes, né? Porque isso aqui são números conhecidos, ó. Esse cara ao quadrado, que é o x do centro ao quadrado, mais o y ao quadrado. Se você jogar o r ao quadrado, vai ficar assim, né?
mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, aí menos r ao quadrado igual a zero. E aí, né, ó, você observa que a gente tem um outro formato de equação, só que igualada a zero e desenvolvida. É o que nós chamamos de equação geral da nossa circunferência. Beleza? Uma caracterização. Toda vez que você pegar uma equação geral de uma circunferência, para que você comece a falar que ela venha a ser uma circunferência, é necessário que os coeficientes que acompanhem as variáveis, né, de segundo grau sejam iguais, ou seja, para que a gente possa dividir e tornar eles iguais a 1, para que a gente possa voltar a essa equação, que é o que nós chamamos de equação reduzida da nossa circunferência. Bom, pegando aquele exemplozinho ali, né, você percebe que isso aqui está com a cara de uma circunferência, porque olha os coeficientes, né, da minha variável do segundo grau, são iguais entre si, né, ou seja, são 1 nesse momento, mas pode ser igual, pode ser 2 e 2, você divide tudo por 2, ele se torna 1, tá? Seria um problema. Só que ela está no formato geral, né? E aí, quando ela está no formato geral, deixa eu colocar esse exemplo um pouquinho mais para cá, tá? Para ficar alinhado aqui. Quando ela está no formato geral, nós temos duas maneiras de descobrir as coisas que a compõem, né? Que é exatamente como que a gente faz para descobrir centros e raios. Bom, você pode simplesmente comparar com essa, que eu acho muito trabalhoso, mas pode, né? Porque, ó, quando você compara a variável de primeiro grau com a de primeiro grau de lá, você vai começar a achar o x do centro daqui. Sempre só que ali aparece dobrado, né? Porque aqui aparece 2 vezes o x do centro, certo? Ali aparece dobrado. Quando você compara a variável de primeiro grau y aqui e de y aqui, você acha o y do centro. Também aparece lá dobrado, tá vendo? Tá? Por causa desse cara aqui. Então, por exemplo, o x do centro seria 2 e o y do centro seria menos 3 por causa desse sinal. Certo? Só que quando chega na hora de achar o raio, aí você vai depender de achar o x do centro para substituir aqui, o y do centro para substituir aqui, menos o raio ao quadrado precisa dar 4, que é para poder comparar isso com isto. Ok? Aí eu acho muito trabalhoso, mas também é uma maneira, né? Não deixa de ser uma maneira de você descobrir centros e raios. Convido vocês novamente, nesse caso você ainda não tem um bom domínio de complemento e quadrado, a assistir a aula de complemento e quadrado que se encontra lá no nosso módulo inicial, né? Tá? Porque isso ajuda a gente a achar o centro e o raio e a transformar a equação da circunferência geral para reduzida, porque na reduzida a gente já tem tudo, né? Então vamos tentar fazer isso aqui. Para isso eu pego a parte que está na variável x e lá vou eu pensar como faria o complemento quadrado. Vou relembrar, tá? Então x ao quadrado aí menos 2 vezes alguém para dar 4, que é 2, vezes x. Para virar um quadrado perfeito eu preciso colocar o 2 ao quadrado, aí eu viro um trinômio quadrado perfeito. Coloquei algo que não existe e eu retiro. Ok? Vou fazer isso com o y também. Tá? Fazendo isso com o y também, eu vou ter quadrado primeiro, tá aqui, menos, mais, né? 2 vezes 3, para poder dar o 6, vezes o y. Só que para eu virar um trinômio quadrado perfeito, precisa que eu coloque o 3 ao quadrado, para eu ser um trinômio quadrado perfeito. Só que eu coloquei algo que não existe, então eu retiro, né? Devolvo aqui o 4, que faz parte da minha equação, e igual a zero, e estou igualzinho à parte de cima, apenas modificado de acordo com o que nós precisamos para chegar neste formato. Beleza? Daqui para cá, eu já sei que eu me tornei um trinômio quadrado perfeito da forma x menos 2 ao quadrado, menos 4. Daqui para cá, eu me tornei um trinômio quadrado perfeito da forma
y mais 3 ao quadrado menos 9, que está somado com 4 e igualado a zero. De cara eu já posso mandar esse cara embora com esse, né? E jogar o 9 para lá, e aí eu chego no meu formato, né? Da equação reduzida. Ó, exatamente x menos 2 mais y mais 3 ao quadrado, né? Ambos, igual a 9. E aí agora é só comparar, né? E lembrar, se aqui é menos, é o menos da variação, né? Então eu já sei que o centro dessa circunferência é 2 para x e menos 3 para y, né? Porque isso aqui virou mais, é porque é o menos da variação com o menos do menos 3, que é o torna mais. E aqui aparece o raio ao quadrado, então o raio dessa circunferência é 3. Ok? Então você acabou de encontrar tudo. Por sinal, agora você já sabe até desenhar, se você quiser desenhar esta circunferência, né? Você poderia ir lá no seu plano cartesiano, né? Tá aqui ele, né? Fazer a associação, né? Do eixo x e do eixo y. Tá aqui meu eixo y, tá aqui meu eixo x. No eixo x, o meu centro, ele vai estar exatamente no 2 e no menos 3. Tá? Então, quando eu faço essa associação aqui, eu vou ter exatamente o centro da minha circunferência, né? E aí o raio da minha circunferência é 3. Então, é 3 para cima, 3 para baixo, 3 para a direita e 3 para a esquerda, beleza? Quando eu colocar 3 para cima, esse cara vai estar posicionado bem aqui. Quando eu colocar 3 para a direita, ele vai estar posicionado bem aqui. Quando eu colocar 3 para a esquerda, ele vai estar posicionado bem aqui. E quando eu colocar 3 para baixo, ele vai estar posicionado bem aqui. Tá? Aí você pega os 4 pontos que são diametralmente opostos em relação a esse centro, para gerar a tua circunferência com um pouquinho mais de facilidade, né? Porque aí você consegue ter a equação da sua circunferência muito bem definida, né? Aqui e associada no plano cartesiano, beleza? Tá, tranquilo até aí, né? Então agora você percebe que quando você está na equação reduzida, é bem simples, né? É bem tranquilo você perceber, tá? Quem é o centro e quem é o raio. Então, eu convido aquelas pessoas ainda que não aprenderam a fazer o complemento de quadrado a fazer, porque facilita um pouco o nosso estudo de circunferência. Ok? Tá. E aí, agora, o que a gente pode fazer? Bom, como a gente está na parte analítica da coisa, né? Nós podemos pensar agora, Diego, e se eu der um ponto qualquer? Como que eu faço para descobrir se o ponto está interno, se ele pertence ou se ele está externo à minha circunferência? Bom, se você pega um ponto agora, obviamente você pode ser que não tenha tanta destreza de posição, de desenhar a circunferência, e isso dificulta um pouco você desenhar a circunferência e marcar um ponto aqui, né? Porque você vai ter que ter uma precisão muito grande de desenho para saber, né, se seu desenho está totalmente milimetricamente desenhado correto, para que você tenha a certeza absoluta. Porque, por exemplo, esse cara aqui, ele é o 2 de x e o menos 6 do y, né? Porque aqui é o raio. Ele é o menos 3 em y e o 5 em x, certo? O 5 em x. Esse cara aqui, ele vai ser o menos 3 em y e o menos 1 em x. Só que, por exemplo, imagine que eu peguei o ponto que está bem aqui, ó, 4, o ponto 4, com o ponto, por exemplo, 5, menos 5, né? Por aqui, ó, exatamente aqui. Aí, esse ponto, dependendo da sua destreza, ele me parece que está ou interno ou na circunferência. Mas percebe que minha circunferência ela não está perfeita, né? Claro, dá para perceber que se eu tivesse feito um desenho um pouquinho melhor, né? Esse ponto estaria um pouquinho mais preciso aqui dentro, né? Talvez eu tivesse desenhado errado. Enfim, como que eu faço para determinar isso, hein? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer distância de 2 pontos, né? Distância do centro da circunferência está aqui, ó.
até esse ponto estabelecido. Se essa distância der igual ao raio, ela vai estar exatamente na circunferência. Né? Se essa distância der menos que o raio, está dentro. E se der mais que o raio, está fora da circunferência. Então, fazer a distância de 2 pontos é uma tarefa bem fácil, né? Bem tranquila. Então, por exemplo, fazendo aquela distância do ponto O até um ponto P, que nós estabelecemos aqui, nós sabemos que distância de 2 pontos é a raiz de quê? É a raiz da variação do meu x, mas qual foi a variação do meu x? 2 para 4, né? Então, a variação do meu x seria 2 ao quadrado, mais a variação do meu y, que foi também de menos 3 para menos 2, para menos 5, foi de menos 2. Então, seria menos 2 ao quadrado, a minha variação. Então, isso aqui daria raiz de 4 mais 4, que é 8. Daria a raiz do 8. A raiz do 8 é exatamente 2 da raiz do 2. A raiz do 2, por sua vez, vale 1,4. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1,4. Dá 2,8, que vale menos que o raio, porque o raio dessa circunferência está dando exatamente 3. Logo, esse ponto está interno à circunferência. Percebe que fica fácil você fazer essas condições? E uma reta, hein? Ó, imagina agora que eu estou olhando para essa equação da reta. Vou nem botar a reta ali, vou botar ela aqui. Porque aí, pelo desenho, talvez até você consiga associar melhor onde a reta estaria posicionada. Mas vamos pegar uma reta aqui, por exemplo. Vamos pegar a reta que tem a equação y igual a 2x mais 1. Né? Como que eu vou saber se essa reta está secante, está tangente? Tudo bem, amigo, eu posso desenhar aqui a reta e fazer a inclinação dela e perceber? Pode sim, eu concordo com você. Né? Mas você pode também utilizar o artifício de fazer a distância de um ponto para a reta. Né? Que ponto é esse? Né? O ponto é o centro, porque o centro é a referência. Né? Se a distância desse centro para essa reta der o raio, ela é tangente. Se a distância desse centro para essa reta for mais que o raio, ela vai ser externa. E se essa distância do centro até essa reta for menos que o raio, então ela vai ser secante. Tá, então, primeiro, vamos lembrar da distância de um ponto para uma reta, né? A distância do ponto A para uma reta R qualquer é dada de que maneira? Você pega a reta no formato geral dela, e aí você vai ter o módulo de A, coeficiente geral da reta, vezes o x do A, mais B, coeficiente geral da reta que acompanha a variável y, vezes o y de A, somado com C, que é o coeficiente livre da reta, dividido, então, pela raiz quadrada de A quadrado, que é o coeficiente que acompanha a variável x, mais B quadrado, que é o coeficiente que acompanha a variável y. Certo? Fazendo essas associações e organizando um pouquinho aqui, porque eu preciso do formato geral da reta, então o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu y aqui para dentro. Quando eu jogar o meu y aqui para dentro, vai ficar 2x menos o meu y, somado com o meu 1, igualado a 0. Agora estou eu no formato geral. E eu quero saber se essa reta é secante, externa ou não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro, que está definido. Cadê o centro ali? O centro é o ponto, olha lá, é o ponto 2 e menos 3. 2 e menos 3. E vou calcular a distância dele para esta reta. Então, a distância do centro até essa reta R vai dar módulo de quê? Aí eu vou trocar lá. 2, que é o coeficiente A, vezes o x do ponto, que é 2. Menos 1, que é o coeficiente do y, que está aqui, vezes o y do ponto, que é menos 3. Somado com 1. Em módulo, tá? Dividido pela raiz quadrada, da variável que acompanha o coeficiente que acompanha a variável x, né, que no caso é o 2, ao quadrado, mais o coeficiente que acompanha a variável y, que é menos 1 ao quadrado, em raiz, beleza? Tá, fazendo essas continhas aqui, agora é continha mesmo, né, 4 somado com 3, somado com 1, né, dá 8. Então, isso aqui daria módulo de 8
dividido pela raiz quadrada de 4 mais 1, que é 5. Raiz quadrada de 4 mais 1, que é 5. Isso, por sua vez, é a mesma coisa que 8 sobre a raiz do 5, certo? Que eu, multiplicando por raiz de 5 e raiz de 5, tá? Isso vai dar exatamente 8 raiz de 5 sobre 5. Só que 8 eu consigo dividir por 5 perfeitamente, bem tranquilo, né? 8 dividido para 5 vai dar 1,6. E a raiz de 5 vale aproximadamente 2,2. Vale um pouquinho mais, mas 2,2. Quando eu faço essa continha aqui, 2,2 vezes 1,6, né? 2,2 vezes 1,6. Aqui vai dar 12, vai 1, 13. Aí aqui vai dar 2 e 2. Dá 3,56, tá? Então, isso aqui vai dar 3,56, que é maior do que 3. Logo, é maior do que o raio. Se é maior do que o raio, isso implica dizer que esta circunferência estará fora da... Desculpa, que esta reta estará fora da sua circunferência. Ou seja, ela é externa à sua circunferência. Beleza? Bom... mais um comentário aqui que eu quero fazer com vocês, que é o seguinte, né? São alguns cuidados. Nós já sabemos que se eu estou com um formato reduzido da minha circunferência, então, tranquilamente, eu já sei o centro e o raio. Isso é fato, né? Isso é bem tranquilo de perceber, né? Ó, então, se eu já estou com isso aqui, imagine que eu estou com esse exemplo aqui, só para você compreender, tá? Eu estou com esse exemplo aqui, que diz assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Bom, já tem que saber que isso é uma circunferência, porque eu estudei a sua modelagem de equação. Ela é uma circunferência de centro, tá? O centro dela, tá? Dessa circunferência, estará posicionado no ponto 3 e 4 e tem raio exatamente igual a raiz de 16, que é 4. Uma caracterização. Todas as circunferências cujo centro está na origem, tá? Elas vão ter da forma x menos 0 ao quadrado. Então, dá x quadrado, certo? Mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Igual a r ao quadrado. Essas circunferências estão sempre na origem, tá? O centro delas estão sempre na origem, né? Que é isso aqui, né? Você vai ter uma circunferência bem assim acontecendo. O centro dela está posicionado bem na origem do nosso plano cartesiano. E aqui vai ter exatamente a distância que é o raio. Tá? Então, sempre que não tiver translação de primeiro grau na variável x e na variável y, isso está dizendo que o centro daquele momento é zero. Então, por exemplo, nesse outro caso aqui, ó, x quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Isso é uma circunferência, né, cujo centro é exatamente 0 para x, não tem movimentação, e 2 para y, e o raio dessa circunferência é 4. Tá? Então, tomar cuidado com essas caracterizações. E uma coisa muito importante do estudo de circunferência é quando você tem a igualdade, você está falando da circunferência, dos pontos que estão na circunferência, sobre ela, trazendo essa igualdade. E tem que ter muito cuidado quando você está falando da parte de dentro, exclusivo, e da parte externa, a circunferência, que é o que eu chamo de região, né? Quando você olha para a região, vamos olhar agora para a região. Então, lá vou eu com uma circunferência de centro qualquer, tá? E raio R. Então, se eu tenho um centro X do centro e Y do centro e raio R, e eu estou falando exatamente dessas pessoas que estão aqui em cima, eu já sei como que eu posso falar delas. Como que eu posso falar delas? Eu posso falar delas da seguinte maneira. Essas pessoas que aqui estão são da forma x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado, certo? Essas são as caras dessas pessoas. Mas se eu quero falar dessas pessoas que moram aqui dentro,
Ó, quero falar de todas elas. Você concorda que eu estou falando de todos os pontos internos, né? Todos os pontos que estão internos a esta circunferência. Ou seja, eu estou falando de todas essas pessoas aqui, ó. Como que eu faço para dizer isso, né? Aí eu uso a mesma ideia, só que aqui eu vou ter assim, ó, x menos x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado menos que o raio. Tá? Eu vou estar menos que o raio. Tá? Lembrando que o raio ali nas nossas equações aparece de forma quadrática. E se eu quiser falar dessas pessoas que estão aqui, ó, todas elas, fora da minha circunferência, né? Elas estão externas à minha circunferência. Ou seja, eu quero falar de todos esses pontos que estão por fora da minha circunferência. Né? Como é que eu faço para falar destas pessoas? Tá? Para eu falar dessas pessoas, basta apenas que eu diga o quê? Que são as pessoas que são x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, valem mais que o raio, porque cada pessoa dessa está tá fora da circunferência, está mais que o raio dessa circunferência. Então é maior do que o raio desta circunferência. Percebe? Então, espero aí, né, que vocês tenham entendido essas ideias que envolvem as equações de circunferência, né, para que vocês compreendam essa diferenciação. Por exemplo, né, a circunferência é a igualdade. Tá? Se você quer falar do disco, ou seja, da parte de dentro, tá, é menos que o raio. Se você quer falar das duas coisas juntas, que é o nosso círculo, né? O nosso círculo são as pessoas que estão na circunferência e dentro dela tem que botar menor ou igual. Porque eu falo dessas e dessas ao mesmo tempo. Tá? Tem que botar menor ou igual. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí essas caracterizações, né, que estão associadas à determinação da circunferência em sua especificidade de modelagem das suas equações, bem como você pode fazer essas associações das modelagens das equações para falar de lugares geométricos de pontos de um plano que satisfazem estar na circunferência, estar dentro dela ou estar fora dela. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem. Nos encontramos em breve. Valeu. Até mais.